Na época de Shakespeare, as pessoas não falavam assim, vamos ver uma peça. Elas falavam, vamos escutar uma peça. Porque na ausência de um grande cenário elaborado, porque era pelos ouvidos que aquele entendimento ia se dar. Então, pessoal, hoje a gente vai voltar a falar de Shakespeare, né, e vamos falar do teatro de Shakespeare. Não vamos falar especificamente do Globe Theatre, o teatro que hoje é reconstruído, está lá em Londres. Né. Vamos falar de convenções. Na Inglaterra daquela época de Shakespeare, eu estou falando ali da virada do século XVI, né, para o XVII. O que acontecia, na verdade, é que existiam coisas como lutas de galo, rinhas, e as pessoas iam lá para se divertir. Tinha queima de bruxa. E as pessoas vão lá para ver a bruxa queimar. Tinha um negócio chamado arena de urso. A gente nem sabe o que é isso. Colocava uma estaca no centro de uma arena, um urso que não era alimentado por dias, amarravam ele ou colocavam em grilhões e soltavam uma série de cachorros famintos também. E eles começavam a disputar quem vai sobreviver aquela noite. E as pessoas assistiam a isso e apostavam dinheiro. São fórmulas de diversão que hoje para nós são anacrônicas, mas também tinha uma quarta forma de atração, de diversão daquele momento. Essa forma do teatro. E Shakespeare era o mestre dessa história. Era uma maneira toda de sentir o mundo, pelos sentidos mesmo, de forma diferente. Porque quando o cara tinha que ir na queima de bruxa, ele ia lá, via a bruxa sendo queimada pelo olhar. O que acontecia na rinha, na luta de galo, lá na briga de galo, ele olhava e apostava dinheiro. Na questão do urso, ele fazia a mesma coisa, ele observava. Agora, na época de Shakespeare, as pessoas não falavam assim, vamos ver uma peça. Elas falavam, vamos escutar uma peça. Porque na ausência de um grande cenário elaborado, a construção verbal não era, vamos ver uma peça, vamos escutar uma peça. Porque era pelos ouvidos que aquela cognição, aquele entendimento ia se dar. Na ausência de muito cenário, não um cenário elaborado, convenções foram estabelecidas. Por exemplo, se tinha uma cadeira no centro do palco com umas cortinas ali roxas, já significava o trono inteiro. Tem 3 homens de um lado e 3 do outro lutando espada ao centro do palco, é uma guerra. Algumas plantas de um lado e plantas do outro, é toda uma floresta. E por outro lado, o que acontece? A maior de todas as convenções era a seguinte, não eram permitidas mulheres nas trupes de teatro. Resultado, não tem mulher como atriz. A maior convenção era que os meninos, as pessoas, geralmente os jovens, eles faziam os papéis femininos dentro das peças. E as pessoas sabem que na verdade é um homem que está ali, um menino, né? E que, por outro lado, teremos que entender ao longo da peça que ele vai representar um papel feminino. Então cria-se uma dissociação entre o ator homem, mas que vai fazer um papel de mulher. Em várias peças, principalmente nas comédias, acontece um movimento muito legal. Nas comédias acontece direto. O menino, que é um homem, se transveste de mulher para poder fazer aquele papel. Mas ao longo da peça, essa mulher vai se transvestir de homem para fazer um engano dentro da peça. Ele volta a ser homem. Daí ele volta a ser homem, engana a pessoa na peça e até o fim do drama ele volta a ser mulher de novo. Outra coisa que é importante ser colocada é que os atores às vezes faziam vários papéis ao mesmo tempo. Não é só por economia de ator. Tem uma outra coisa em jogo. Eu pensei em 2 exemplos aqui. O primeiro de Hamlet, o segundo de Rei Lear. Em Hamlet, por exemplo, o que vai acontecer é que no começo da peça você tem o Hamlet pai, que aparece como fantasma para o filho Hamlet, né? E depois no meio da peça você tem um personagem que é o ator rei. É uma peça dentro da peça em que esse ator rei, esse que faz o papel do rei dentro da peça, muito provavelmente foi desempenhado pelo mesmo homem que fez o fantasma, né? Isso tem uma questão até imagética muito interessante. Se foi o mesmo homem, a gente começa a fazer as associações entre o Hamlet pai, fantasma, e o ator rei da peça dentro da peça. E ainda eu vou piorar. Dizem as lendas que Shakespeare foi um desses atores. Ou seja, que Shakespeare desempenhou em algum momento da história o papel de fantasma do pai de Hamlet e o papel de ator rei na peça dentro da peça.
o que é excelente, porque então o Hamlet seria criação do seu próprio autor. Em segundo lugar, é a questão do Rei Lear. No Rei Lear, por exemplo, a Cordélia, que é a filha que é negada pelo pai logo ao começo da peça, ela nunca está em cena junto com o bobo da corte. Sempre um tá um, não tá o outro. O Rei Lear nega aquela moça e depois ela vai voltar até o fim da história. O bobo, curiosamente, ao longo da peça acompanha, vamos dizer assim, o Rei Lear. Que maravilhosa ideia de se pensar, né? Que como é o mesmo ator, muitas pessoas que estão na plateia podem olhar e falar, olha, aquela moça que o rei negou, filha predileta dele, apesar dele ter negado ela não negou ele, continua imageticamente ao longo da peça com ele, não larga a mão do pai, que velhinho tá completamente ficando louco, aquela coisa toda. Então o resultado é muito interessante também essa visão, né? Outra coisa a se falar sobre o teatro shakespeariano é que tem que ter em mente que o palco elisabetano, o do Globe, por exemplo, Theatre, é diferente do palco italiano. O palco italiano é recortado aqui na frente, a plateia fica de frente para o palco, cria uma sensação de objetividade, porque eu estou aqui, eu olho a peça lá. No teatro shakespeariano a coisa não opera assim, porque o teatro é recortado. Aqui na frente é retangular, às vezes coloca até uma plataforma para frente, e o resultado é que as pessoas assistem a peça, naquele período elisabetano, de pé, do lado, de um lado, do outro, na frente, rente ao palco, bebendo, jogando coisas umas nas outras. O teatro é confusão também, até hoje. Imagina, por exemplo, uma cena que a gente acompanhou no século XX, que foi o Hamlet do cinema do Laurence Olivier. É um homem fazendo considerações sobre a existência, ser ou não ser, e você está do outro lado da tela, olhando para aquilo dessa forma. Tudo favorece a uma introspecção, a uma subjetividade. Agora você imagina que um homem está fazendo um ser ou não ser, falando esse grande monólogo, de pé no palco, só que tem um cara que está a 30 centímetros dele, olhando para ele de pé. E do outro lado tem outro, e outro, e todos eles estão jogando tomate uns nos outros. Então esse ser ou não ser é diferente, não é o mesmo nosso ser ou não ser do século XX. O tempo muda as interpretações. Existe uma discussão até interessante se pensar, é melhor ler Shakespeare ou é melhor assistir uma peça de teatro? Tem valor nos dois, só que a gente vai ganhar coisas numa e perder noutra, e vice-versa. Quer dizer, a gente pode ter ganhos na interpretação dependendo da forma como se faz. Goethe, por exemplo, ele tem um comentário muito interessante, que é um pouco sobre isso, que ele falou, a primeira vez que eu li, não que ele assistiu, que ele viu, que eu li Shakespeare, era como se eu fosse um cego de nascença. E a luz é tão grande que eu tô lendo e de repente ela me ofusca. E quando eu depois recupero a visão, eu enxergo tudo de maneira diferente. Um comentário lindo do Goethe elogiando Shakespeare, está num ensaio chamado Parodia de Shakespeare. Né? E essa questão é muito interessante. Eu não comecei, por exemplo, eu no caso, me interessar por Shakespeare, não foi assistindo uma peça, eu li pela primeira vez Hamlet, mudou muita coisa, e daí que eu fui atrás das representações cênicas. Né? Essas questões de palco também, de teatro shakespeariano, tem que ser pensado da seguinte maneira: existia censura nessa época, então dependendo do tipo da peça, se era uma comédia, eles não censuravam tanto, nem se fosse uma tragédia. Mas tinha um terceiro tipo de peça, que é o drama histórico. Os dramas históricos de origem latina são todos colocados na nomenclatura dos shakespearianos, né, como tragédias. Agora, os dramas históricos da coroa inglesa, da historiografia inglesa, são os dramas históricos ingleses, a terceira classificação. Essa terceira classificação era perigosa, porque apesar de estar falando de um reinado anterior, de uma sucessão no trono que se passou há muito tempo atrás, as pessoas conseguiam fazer associações muito rápidas entre o cenário político daquele momento e o que Shakespeare está fazendo naquela hora, que é contar uma história de uma sucessão do trono lá atrás. E está acontecendo uma sucessão do trono aqui. Então era perigoso que você falasse de política de certa forma, mesmo falando do passado, porque as pessoas fazem o quê? Conexões com o presente e com o futuro da coroa britânica. Esse tipo de peça era lida, melhor dizendo, pelos censores com mais cuidado, porque elas têm um potencial mais problemático do ponto de vista político. Isso faz uma intervenção muito direta na lógica dos teatros. Né? Chegou a alguns momentos que, porque esse tipo de peça era desempenhado e as pessoas que iam às peças eram arruaceiros, de certa forma, o que acontece é que toda a lógica do teatro em texto, em palco
e em público era tido como uma lógica mais pervertida. Não é por outro motivo, o teatro fica banido durante muito tempo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar em algumas sequências de vídeos sobre Shakespeare. Acho que isso será interessante para o canal. E gostaria que vocês se inscrevessem, que vocês fizessem comentários e debatessem esse tema.